Eu tenho para mim que nós precisamos ter uma aproximação da vida a partir de uma visão de totalidade. O que quero dizer com isso? Estou dizendo que, em geral, o nosso modo de aproximação daquilo que acontece, repare, aquilo que acontece é a vida acontecendo. Esse modo que temos de nos aproximar disso que acontece é sempre parcial. É uma visão fragmentada, é uma visão particular, porque é uma visão centrada no pensamento. Então, nós temos um modo de nos aproximarmos da vida a partir de uma particularidade, que é a particularidade desse modelo, que é o processo de condicionamento psicológico em que nós nos encontramos. Nele, nós estamos nos movendo com base em pensamentos. Assim, nós queremos compreender a vida, essa totalidade, essa coisa misteriosa chamada vida, a partir do pensamento. E nós nunca investigamos a verdade do pensamento. Apenas estamos nos movimentando na vida a partir desse pensamento, traduzindo, avaliando, julgando, comparando as coisas, tendo uma visão do que acontece, sempre a partir do pensamento, sem ter a compreensão do que é o pensamento. Então, vamos investigar com você aqui, nesses próximos minutos, essa questão do pensamento. Como o pensamento funciona em nós. Aqui já vamos adiantando que esse modelo de pensamento em nós é um modelo de pensamento já programado. Uma coisa já organizada pela cultura, pela sociedade, pelo padrão do mundo. Reparem que no pensamento nós não temos a presença da verdade. Temos no pensamento ideias, conclusões, conceitos, crenças, opiniões. E isso não é a verdade. Por que isso se faz essencial para cada um de nós? Me refiro a esta compreensão desse modelo que é o modelo do pensamento em nós. Porque sem isso, nós não temos uma vida inteligente. A vida inteligente é a vida regida pela sabedoria, pela verdade. Então, o que é o pensamento? Precisamos compreender o que é o pensamento em nós, como nós funcionamos, como se processa isso dentro de cada um de nós. Isso que norteia nossas vidas. O pensamento é a base, é essa estrutura que desde a infância, desde quando nascemos, se assenta nossa vida, nossa existência. Então, sem a compreensão do pensamento, esta interna confusão em que nós nos encontramos e esses diversos problemas que nós temos, observem que o ser humano, ele vive carregado de problemas e se perguntando como resolver os problemas humanos, como podemos resolver esses problemas, como dar uma solução para esses enormes problemas humanos que nós temos, para esses enormes problemas sociais, políticos, religiosos, de relacionamento. Observem que tudo isso se assenta em uma base, e a base é o pensamento em nós. Esse modelo de pensamento, que é um modelo já prescrito, pré-estabelecido por conclusões, por crenças. Então, esse padrão de condicionamento mental, de condicionamento da mente, de condicionamento psicológico,
mantém nossas vidas em problemas. Será possível o fim para os problemas da vida, dessa vida como nós conhecemos? Será possível uma vida livre de problemas em nossas relações? Reparem, nossas relações são com pessoas, mas também são com situações que ocorrem, são com objetos, são relações que temos também com o próprio corpo. Assim, nossa vida consiste de relações. Assentada no pensamento, esta assim chamada vida que conhecemos, ela está sobrecarregada de problemas. Então, a compreensão do que é o pensamento em nós, a compreensão de como nós funcionamos, isso abre uma porta para a verdade, uma porta para a realidade da vida. Aquilo que temos como realidade da vida é só a vida como ela é. A vida como ela é para este pensador, que se movimenta com base nesses pensamentos, dentro dessa mente condicionada. Então, a compreensão da vida como ela é nos pode abrir a porta para a compreensão da realidade da vida. Reparem, estamos dizendo que nós temos a vida como ela é, que é como ela se mostra para cada um de nós, que é essa vida que nós conhecemos, sobrecarregada de problemas, de situações, de dificuldades. Isso representa sofrimentos para cada um de nós, enormes sofrimentos, diversas formas de sofrimentos que estamos vivendo com eles em razão dos problemas presentes. Mas esses problemas que abalizam esses sofrimentos se assentam nesse modelo de pensamento. Isso é a vida como ela é para a pessoa. O que é esta pessoa? Essa pessoa é esse eu. Essa pessoa é este centro. O centro que é a origem desse modelo de pensamento que nós conhecemos. Assim, esse centro é o pensador. Então, nós não sabemos lidar com isso. Não sabemos lidar com esse pensador. Nós não conhecemos a origem dele. E nós queremos investigar com você isso. Qual é a origem desse centro? Que é o eu, o mim, o ego, a pessoa? É ela que está vivendo esta particular vida como ela é. Naturalmente confusa, desorientada, cheia de problemas. Quando olhamos para o mundo, percebemos isso. Vivemos numa desordem psicológica, numa confusão mental, numa completa desorientação. Conseguimos ordenar nossas vidas do ponto de vista estético, científico, do ponto de vista da saúde. Nós conseguimos uma certa ordem, uma certa disposição de organização em algumas áreas da vida, mas não temos esta ordem nessa totalidade da vida, porque estamos vivendo a vida a partir deste centro. Então, a vida como ela é para esse mim, para esse ego, é uma vida que, apesar de organizada em alguns aspectos, o aspecto tecnológico, o aspecto científico, uma certa ordem para lidarmos com questões de saúde, bons hospitais, a descoberta de novos medicamentos, de novas medicações, de novas formas de tratamento, tudo isso nós temos,
Mas, apesar disso, esta vida, como ela é para este centro, é uma vida invejosa, ambiciosa, assustada, carregada de medos. Temos os diversos conflitos entre esses desejos, dentro de cada um de nós que se opõem. Então, psicologicamente, há sofrimento. Então, nós conhecemos este sofrimento psicológico, desta identidade, que é a identidade do eu, do ego, que é o pensador. Como se origina esse pensador? É por isso que precisamos investigar essa questão do que é o pensamento em nós. Então, vamos colocar aqui, de uma forma muito simples, isso para você. O que é basicamente esse mim, esse eu, esse ego, essa pessoa, esse pensador? Que a partir desse modelo de pensamento está produzindo confusão. E essa tem sido a confusão de nossas vidas. Como é que se origina isso? Observe que nós precisamos do pensamento num certo nível. No nível tecnológico, no nível científico, no nível da organização. Em diversos aspectos da vida, precisamos do pensamento para trabalhar, para reconhecer experiências. Tudo isso é parte do pensamento. Notem que a experiência e o pensamento é algo que caminha junto. Nós temos a experiência e temos o pensamento. Nós precisamos da experiência na vida. Precisamos do pensamento na vida. Por exemplo, a experiência de reconhecer alguém. Quando temos um contato com uma pessoa, nós temos o reconhecimento daquela pessoa, ou da imagem que temos dela. O nome, o rosto, tudo isso é parte de uma experiência. Essa experiência, ela é a memória do contato que tivemos com aquela pessoa. Nós sabemos o nome dela, reconhecemos o rosto dela. Então, é um exemplo muito simples. E só podemos reconhecer isso com base no pensamento. Então, nós temos o pensamento, que é experiência, que é memória. Nesse nível, o pensamento se faz necessário. Reconhecer um rosto e saber o nome daquela pessoa. Então, nesse nível, cerebralmente, precisamos dessa experiência. Precisamos desta ciência, desse contato, para exercer uma profissão, para trabalhar num certo ramo profissional. Precisamos desta experiência, que é memória, que é o reconhecimento daquela função, daquela habilidade. Isso é pensamento. Então, nós temos a presença do pensamento quando se faz necessária nesse aspecto, nesta área. Agora, fora esse modelo, que é o modelo do pensamento funcional, que eu tenho chamado de memória simples, essa memória funcional, nós também temos um pensamento mais complexo, que é o pensamento que dá origem a este pensador, a este eu, a este ego. É esse modelo de pensamento que está criando confusão, sofrimento, desordem. Veja, é esse modelo de pensamento que precisamos investigar aqui. Quero lhe convidar a investigar a natureza, a estrutura, a base desta memória psicológica, desta complexa memória psicológica, da qual o eu, o ego, é constituído. Isso é a base para esse pensador. Então, a pessoa que você é, com a qual você se confunde, é esse pensador. Então, nesse nível, o seu contato, por exemplo, com alguém, não é só o contato com o rosto, com o nome, ou com o que aquela pessoa representa, mas do ponto de vista psicológico, nós estamos criando uma imagem. Essa imagem
ela se assenta nesse pensador. Então, o contato com a outra pessoa é o contato de alguém, desse alguém que sou, nesse modelo de pensador que acredito ser, que é uma imagem, nesse contato com aquela outra pessoa que também se constitui de uma imagem. Eu posso gostar desta pessoa, posso não gostar dessa pessoa. Ela ontem me tratou mal e eu guardei essas lembranças desse maltratamento que eu recebi. Esse eu é esse pensador. Esse pensador ele se constitui de uma imagem que tenho construído, que tenho estabelecido aqui como sendo esse mim. Então, se aquela pessoa me elogiou, eu gosto dela. Se ela me criticou, eu não gosto dela. Se ela falou palavras duras para mim, eu não gosto dela. Se ela falou palavras doces, eu gosto dela. Então, esse mim, esse eu, essa pessoa, que é esse pensador, ele carrega uma memória na relação com o outro, na relação com a vida, na relação com a existência, uma memória complexa, uma memória que dá existência a esta identidade, que é o eu, o ego. Reparem como é fascinante a compreensão disso. Será possível viver livre desta memória psicológica, desta memória complexa? Livre deste eu, deste pensador, deste centro? Fazendo uso apenas desta memória simples e objetiva, funcional? Lidar com o outro tendo apenas uma memória simples? Veja, não uma memória psicológica, nessa ideia eu gosto, eu não gosto, eu aceito, eu rejeito, minhas opiniões, minhas conclusões, meus conceitos, meus preconceitos, minhas avaliações, meu modo de sentir e de agir numa relação com ela, centrada neste pensador, neste ego, é uma relação de conflito. Onde há conflito, nós temos a presença do sofrimento. E esse conflito está presente porque há esta separação. Observe que quando há esta separação, eu e o outro, nesta separação existem escolhas, opiniões, avaliações, conclusões, crenças, esse aceitar ou rejeitar. Assim, o que temos em nossa relação com o outro, com base nesse pensamento, dentro deste pensamento, que é esta memória psicológica, o que temos nesta relação com o outro é a relação do conflito. Porque há uma separação. Não conhecemos a beleza da verdade na relação com o outro, porque há esta divisão. Então, a esposa, na relação com o marido que ela tem, é um conjunto de memórias psicológicas a respeito de quem ele é, do que ele representa para ela e vice-versa. Então, é assim que nossas vidas, neste ego, demonstram ser, parecem ser. Isso é o que é. Ter a compreensão disso, perceber esse movimento, que é o movimento do pensador. E agora ficou claro o que é esse pensador. Esse pensador é o conjunto de imagens, de lembranças, de conclusões, de opiniões que eu tenho dela e que ela tem de mim. Então, esse pensador, ele está se movendo no mundo dentro de condicionamento.
Assim viveram nossos pais, ou ainda estão vivendo dessa forma, nossos avós, bisavós, todos que chegaram aqui antes de nós estavam vivendo uma vida dentro desse modelo, dentro dessa programação de identidade egóica. A partir deste pensador, esse é o movimento do eu, do ego. Uma vida livre se torna possível quando não há mais este eu, este ego, este pensador. Assim, nós nos aproximamos pela primeira vez do que é o pensar livre deste pensador. Então, esse é o assunto que nós abordamos aqui com você neste canal. Trabalhar o fim da ilusão desse pensador para a verdade deste real pensar livre deste centro é o que nós temos nesta realização da verdade sobre quem nós somos. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Para esse propósito, nós temos encontros online nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo nós temos o nosso link do WhatsApp para você participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim, a nossa paz estará no futuro, nossa felicidade estará no futuro, tudo sempre estará no futuro. Para esse mim, esse eu, é a ideia de uma identidade presente se movendo, vindo do passado, estando agora aqui no presente, caminhando para o futuro. E enquanto esse futuro não chega,